Voltei. Vim continuar hoje. O tema vai ser sobre o preço do amadurecimento, parte 2. Eu tava conversando com meu tio ontem e ele falou pra mim assim: Su, muito legal o vídeo que tu postou, gostei muito. Mas eu percebi que tu correu, né, por causa do tempo e tudo mais. Eu falei, foi. Aí ele falou, pois é um vídeo muito interessante, então tu devia, tipo, dar continuidade e não correr tanto. Aí eu peguei pra pensar e falei, ele tem razão. Aí ele falou, então, faz com calma, não precisa correr. E fala qual é o preço que a gente paga para amadurecimento. Eu falei, verdade. E eu resolvi voltar. E então eu vim aqui com a parte 2 e eu vim dizer pra vocês, né? Primeiro sobre esclarecer melhor sobre o amadurecimento. Para quem não me conhece, eu sou a Su, eu tenho 27 anos e atualmente sou estudante de estética. Sou formada em ciências contábeis, sou formada em docência. Só um minuto. Voltando. Era o carro aqui. Enfim. E aí eu quis trabalhar com vocês hoje, papiar mais sobre o preço do amadurecimento. Tipo, qual o preço que você pagou para você ter o amadurecimento que você tem hoje? Qual o preço que eu paguei para ter o amadurecimento que eu tenho hoje? Porque conforme a idade vai avançando, nós vamos adquirindo o quê? Mais sabedoria e mais maturidade ao longo do tempo. Eu estudei sobre maturidade e eu vi que o que torna a gente pessoas maduras não é só o tempo, é também o processo. Não é só o tempo que vai dizer se a gente é maduro ou não. É o processo. O processo que vai nos dizer se a gente atingiu, sabe, aquele nível que nós, como pessoas, deveríamos ou devemos atingir, sabe? E outras para vocês, algumas dicas que eu peguei, né, de psicólogos sobre as 6 características da maturidade. Eu botei aqui. Primeiro, a disciplina. Tem que ser uma pessoa disciplinada. Segundo, um medo do processo. A pessoa tem que perder o medo do processo. O processo faz parte. Porque crescer dói. Então a pessoa tem que perder o medo, sabe? Tipo, deixar de ser o filho canguru, como dizem, e tem que botar a cara a tapa. Terceiro, conquistar as coisas com mérito próprio. Infelizmente, a nossa geração está acostumada, né, tipo, a ganhar as coisas muito fácil. E isso tem acabado que frustrado a nossa geração. Porque é uma coisa errada. Outro, autorresponsabilidade. A pessoa tem que ter autorresponsabilidade de que aquele problema a pessoa não soube resolver e é culpa dela e ela tem que resolver. Ela tem que ter autorresponsabilidade. E não culpar o outro. Ah, o problema é o fulano, é o cicrano. Não, o problema sou eu. Eu tenho que ter a minha autorresponsabilidade. As circunstâncias que eu estou vivendo, o problema é meu. Outro, parar de reclamar. Isso eu pego pra mim. Parar de reclamar das circunstâncias. E, tipo, viver o processo. Porque você só consegue atingir o grau de maturidade com o processo. E o outro, tornar-se uma pessoa mais empática e resiliente. Então, com o processo, você vai ter empatia pela dor do outro. Você vai pensar assim: nossa, eu passei por esse processo. Ou nossa, essa pessoa está passando por esse processo. Então tem um bem maior lá na frente. Então vou ter empatia pelo que ela está passando. É o processo daquela pessoa. É o meu processo. Se for o meu processo, vou ter resiliência. Eu tenho que ter, sabe, aquela casca dura que eu falei. Tem que ter, tipo, sabe, aquela casca grossa. Tenho que ter resiliência. Tenho, tipo, que me adaptar aos meios ao qual eu estou me inserindo, ao qual eu estou inserido. E se é o próximo, eu tenho que ter empatia pelo próximo. Então, eu também anotei aqui. O que torna o amadurecimento são os processos. O propósito do amadurecimento não é só igual uma fruta, de repente, com o tempo amadurecer e ela ficar boa para se degustar. Mas também é o que? É o tempo junto com o processo. O processo funciona como uma estufa. Então, o preço do amadurecimento. Qual é o preço que eu paguei para ter o amadurecimento que eu tenho hoje? Hoje eu tenho 27 anos. Então, para ter o amadurecimento que eu tenho hoje, que não é mais de quando eu tinha 17 anos, nossa, eu passei por muitas situações que eu fico triste, sabe? Pensando assim, nossa, por que eu passei por isso? Eu tive perdas afetivas, eu tive um divórcio, por exemplo,
Eu me tornei mãe muito cedo, aos 20 anos. E eu tive situações complicadas, eu tive relacionamentos tóxicos, eu tive problemas, né? Tipo, comigo mesma, com a autoaceitação, com a autorresponsabilidade. Então eu tive que pagar um preço pelo amadurecimento que eu tenho hoje. Então a gente se pergunta, nossa, qual o preço? Mas foi um processo, foi necessário um processo. Eu sou cristã, então eu acredito que Deus permitiu aquele processo para eu ser a pessoa que eu sou hoje. E daqui 10 anos, quando eu tiver 37, eu vou ter um outro amadurecimento, uma outra cabeça, vou pensar, nossa, que boba que eu era com 27. É o quê? Vou ter processos que ao longo do tempo vai me levar a ter um outro amadurecimento. São fases, são ciclos. A vida são feitas de ciclos, são feitas de fases. Então você se pergunta qual o preço que você pagou para você se tornar a pessoa que você é hoje? Qual o preço que você pagou para se tornar, para ter a maturidade que você tem hoje? Porque tem gente que se acha muito maduro, mas infelizmente a pessoa não é, né? Tipo, a pessoa não passou por um processo para levar aquela pessoa realmente a um grau de maturidade. Porque maturidade não tem nada a ver com idade. Não tem nada a ver com idade. Então, como eu falei, por exemplo, eu tenho uma irmã de 25 anos que é mais madura que eu com 27. Então, não tem nada a ver com idade. A maturidade, ela tem a ver com o processo. O processo que a pessoa teve que passar para ela atingir aquele grau que ela tem hoje. Então, crescer dói, passar pelo processo dói. Mas saiba que ele tem um âmbito maior, né? Tipo, eu na minha crença eu acredito que tem um propósito maior. Se Deus permite a pessoa passar por aquela situação, é porque ele tem um âmbito, sabe? Ele tem um propósito naquela vida daquela pessoa, e a pessoa precisa passar por aquele processo para que ela venha amadurecer e para que Deus venha prepará-la para passar e se tornar uma pessoa mais resiliente e mais sábia. E que aquela pessoa venha ajudar outras pessoas futuramente, porque ela passou por aquelas situações. Então eu acredito que todos nós precisamos passar por processos. Todos nós precisamos nos tornar pessoas mais maduras ao longo do tempo. E todos nós temos que ter mais empatia com o outro, porque cada um vai passar, sabe? Tipo, cada um tem o seu tempo, cada um Deus permite certas situações, cada um Deus permite certos propósitos. E cada um Deus permite as suas perdas. Então, qual o preço que você teve que pagar? Eu tive que pagar vários preços e bem altos. E que me deixaram sequelas emocionais, a qual hoje eu não tenho vergonha nenhuma, estou procurando me tratar. Mas qual o preço que você teve que pagar? Tem gente que teve que pagar preços muito mais horrendos. E tem gente que ainda não amadureceu e que vai pagar preços horrendos. Então, tenha empatia. Porque o tempo, dizem que ele cura tudo, mas também ele simplesmente, sabe, pega a pessoa e, sabe, um pilão de pilar e vai pilando assim, vai pilando a pessoa, para que aquela pessoa venha, sabe, ser uma pessoa mais empática e mais maleável, mais flexível e mais resiliente e com isso mais madura. Então, tudo tem um propósito. Então, qual foi o seu propósito? Já parou pra pensar? Não esquece de deixar o seu like, tá bom? Beijos e até a próxima.